Vamos continuando na leitura do artigo lado B do Calvinismo em Genebra. Agora a parte que diz o retorno triunfante de Calvino. No último ponto, vimos que Calvino acabou sendo expulso da cidade e agora ele vai retornar à cidade. 3 anos depois, no entanto, frente à oposição católica de dentro e a ameaça de intervenção armada pelos católicos romanos de fora, o Conselho da cidade de Genebra decidiu que eles precisavam das fortes medidas de Calvino e o convidaram a voltar. Nesse período, irmãos, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar diversas guerras entre católicos e protestantes. Até hoje, na Europa, existem protestantes que eles celebram, né, a vitória sobre os católicos, que era a guerra de exército católico contra exército protestante. E nós vamos ter aí na história momentos em que o exército de Lutero, né, vai se juntar ao exército católico para exterminar os anabatistas de uma determinada cidade. Ou seja, literalmente os cristãos anabatistas sendo perseguidos e mortos por católicos e reformados. Prosseguindo, ele entrou na cidade em 13 de setembro de 1541. Dessa vez ele acabaria por conseguir impor sua versão da reforma sobre os cidadãos de Genebra com mão de ferro. Seu primeiro ato foi de entregar ao conselho da cidade suas ordenanças eclesiásticas, que foram adotadas em 20 de novembro de 1541. Stefan Zweig nos diz: uma das mais memoráveis experiências de todos os tempos se iniciou quando esse homem magro e severo entrou no portão Gornavel de Genebra. Um estado, a cidade-estado murada de Genebra, estava para ser convertida num mecanismo rígido. Almas inumeráveis, pessoas incontáveis, sentimentos e pensamentos foram compactados em um sistema único e todo abrangente. Essa foi a primeira tentativa protestante de fazer uma imposição na Europa, uma subordinação uniforme sobre uma população inteira. Então nós estamos vendo como o sistema de Calvino acabou sendo usado, chamar ele de um mal contra um mal ainda pior, que era o católico, porque os católicos estavam ameaçando com seu exército invadir a cidade, e com os católicos vinham as indulgências, né? Então eles não queriam as indulgências, não queriam aquele governo papal, então eles preferiam ficar com Calvino. Comparando teologicamente o calvinismo com o catolicismo, normalmente eu comparo o catolicismo ao inferno, o extremo, e o calvinismo ao purgatório, né? Por quê? Pelo menos Calvino, ele aboliu a mariolatria, ele aboliu as imagens, tá ok? Manteve doutrinas pagãs, como a predestinação de Agostinho, né? Ele manteve, e por outro lado tinha essa parte ruim, que era a obrigação de todos na cidade seguirem, né, o que ele falava. Se não seguisse, seria expulso da cidade ou morto. Com uma sistemática meticulosa, Calvino começou a trabalhar para a realização de seu plano de converter Genebra no primeiro reino de Deus na terra. Era para ser uma comunidade sem corrupção, desordem, vícios ou pecados. Deveria ser a Nova Jerusalém, um centro de onde a salvação do mundo radiaria. Toda a sua vida foi devotada a serviço dessa única ideia, né? Por um lado parece bom, né? Um local sem corrupção, sem desordem, vícios ou pecados, né? Isso por um lado parece bom, mas infelizmente ele vai fazer isso através da força, né? E não é isso que Deus quer. Bom, Deus não quer uma imposição sobre as pessoas, né? Deus quer que o homem
pelo seu livre-arbítrio, ele escolha servir a Deus. Deus criou seres livres, mas Calvino ele negava isso. Prosseguindo no artigo, a intenção de Calvino de estabelecer um governo eclesiástico ocuparia a maior parte do resto de sua vida. Embora reconhecendo a influência e o poder de Calvino, o pequeno conselho dos 60 e o grande conselho dos 200, responsáveis pelas questões civis, resistiram ser assumidas por uma autoridade religiosa, consistório, a qual Calvino ascendeu. A luta pelo poder continuou por anos. Os conselhos, até mesmo buscando reter o controle sobre algumas disciplinas na igreja, tais como as excomunhões, com Calvino se recusando a ceder desafiadoramente. Finalmente, em fevereiro de 1555, os partidários de Calvino ganharam a maioria absoluta do conselho. Em 16 de maio, houve uma tentativa de rebelião contra a atitude de Calvino de expulsar certos oficiais libertários civis da ceia do Senhor. Os líderes do motim, que fugiram de Genebra para Berne, foram sentenciados à morte, à revelia. Então vejam que sistema cristão é esse. Então esse sistema de Calvino, quando as pessoas, por exemplo, não cristãos, ateus, quando eles leem, fazem comentário, eles falam desse sistema como sendo o cristianismo. Então, por isso, para muitos, o cristianismo ele é um sistema violento, autoritário, né? E aí foram escritos livros, né, de ateus, Por que não sou cristão? Ou o lado negro do cristianismo. Mas, na verdade, toda a base ruim citada nesses livros vem dos reformados e dos católicos. Tá bom? Alguns, até como esse, o lado negro do cristianismo, fala até da perseguição aos anabatistas. Então, a igreja cristã ela tem que deixar claro que, olha, o verdadeiro cristianismo, ele estava sendo perseguido por Calvino, ele estava sendo perseguido pelos católicos, ele estava sendo perseguido por Zwingli e por Lutero. Esses não são cristianismo, porque se nós dissermos que isso aí é cristianismo, nós estamos dando um tiro no nosso pé, estamos dando razão aos ateus. O ateu que escreveu esse livro, O Lado Negro do Cristianismo, ele olha para a igreja católica e para o calvinismo como se fosse cristianismo. Prosseguindo, 4 deles que não conseguiram escapar foram decapitados e esquartejados, e partes de seus corpos foram pendurados em locais estratégicos como advertência, evocando a frase capangas de Satã, que ele usou anos antes contra os anabatistas. Calvino justificou essa barbaridade. Aqueles que não corrigem o mal quando podem fazer e seus ofícios requerem, são culpados. Irmãos, é inacreditável. Ele era pior do que o Papa, né? Ele se tornou mais nocivo do que o catolicismo. Graças a Deus, até com a Revolução Francesa, isso acabou. Tá bom? A Revolução Francesa vai acontecer cerca de 200 anos depois, né? Vai ser lá em 1790, tá ok? Mas nesses 200 anos que vão se seguir, os verdadeiros cristãos vão sofrer nas mãos dos calvinistas. Desde o início, em 1554, até sua morte em 1564, ninguém mais ousava se opor ao reformador abertamente. Os oponentes de Calvino foram silenciados, expulsos ou fugiram para salvar as suas vidas. O controle de Calvino da cidade continuou sem enfraquecer. Ele estava determinado a fazer de Genebra a base para construir a cidade de Deus de Agostinho em toda parte. Genebra se tornou o símbolo e a encarnação de outra reforma, mas que os calvinistas de hoje alegam que não era a reforma.
né? Tudo isso daqui, irmãos, era dirigido por Calvino, tá bom? Tanto que, como nós vimos ali, os adeptos de Calvino, quando eles se tornaram maioria, né, eles começaram a expulsar os outros que discordavam deles. Então, quer dizer, e muitos ali, nós vemos que foram chamados de capangas de Satã, como eles faziam com os anabatistas antes, tá bom? E alguns foram decapitados e esquartejados. Então eu não sei como que pode chamar isso de cristianismo, mas infelizmente tem pessoas que fazem isso.